Olá, professor, aqui é Mestre Wagner Hamler falando e hoje vamos dar aí 3 dicas matadoras para que você mantenha seus alunos nas suas turmas, nas suas aulas. Então, assim, como reter o aluno, propriamente dito, né? Existem várias formas de reter alunos, existem várias formas de mantê-los, né, empolgados, mantê-los motivados e, é claro, muito importante isso de uma maneira geral. Por quê? O porquê que a gente precisa manter nosso aluno. Fator de suma importância, que eu acho que você deve ter primeiramente na sua cabeça, manter o aluno na academia é importante porque ele vai alcançar o seu objetivo. Sim, pensar, ter empatia, se colocar realmente à disposição do seu aluno e mostrar para ele o quanto é importante você estar ali desenvolvendo o trabalho de alcançar o objetivo dele, cara, isso vai gerar um processo de conscientização cada vez muito maior, porque hoje, quando a gente tem uma procura dentro da academia, a gente quer saber quem são os professores, como é que é a aula, né? E aí, a prova social disso tudo são os cases de sucesso. Então, quando eu falo assim, por que eu quero que meus alunos fiquem mais na academia? Porque aí eu vou receber, eu vou ter mais segurança, eu vou ganhar mais dinheiro, a academia vai ganhar mais. Não, se você está pensando assim, já está pensando errado. Comece a pensar de maneira empática. Coloca-se no lugar do seu aluno, veja qual é o seu objetivo e realmente vá buscar esse objetivo. Esse sim é o X da questão. Mas então vamos direto ao assunto aí das 3 dicas que eu tenho para passar aqui, que vai ajudar muito na sua retenção de seus alunos, porque suas turmas continuem cheias, né? Então é importante entender que retenção de aluno é uma responsabilidade totalmente voltada ao professor. Vamos considerar aí que 80% das evasões são causadas pelos professores. 80% é um número muito alto, né? E 20% é causada por quê? Por qualquer outra saída. Mudança de endereço, mudança de trabalho, falta de tempo, ele começou a fazer uma faculdade, ou começou a fazer um curso, ele se mudou, sei lá, enfim, tem vários aspectos que fazem o aluno saírem da academia, né? Então, é a famosa evasão. E o que hoje a gente pode entender como reter o aluno, como a gente fazer essa mágica, essa essência de manter um aluno muito tempo na nossa academia. Vamos lá, dica número 1, tenha um planejamento de aula. O aluno, quando ele quer um objetivo, ele gostaria sempre de saber, primeiramente, como ele vai alcançar esse objetivo. Se você tem um planejamento de aula, você vai adequar o seu planejamento de aula para a vida daquele aluno. Pelo menos você sabe exatamente o que fazer, como fazer e quando fazer, nas possibilidades de trazer o aluno para aulas dinâmicas, aulas que não são repetidas, aulas que não são aquela mesmice. Então, cometemos muitas falhas quando começamos a repetir as mesmas aulas, os mesmos aquecimentos. A padronização de uma aula, ela pode ser feita através de 2 minutos disso, 5 minutos de alongamento, 6 minutos de aquecimento, 15 minutos técnico. Isso aí, essa parte pode ser padronizada. O que não pode ser repetido são os mesmos exercícios todas as aulas. E o que acontece? Por que acontece normalmente isso? Porque existe uma falta de planejamento. E quando nós temos um planejamento muito firme nas nossas mãos, ou seja, quando nós apresentamos para os nossos alunos que existe uma forma padrão de dominar nossas aulas, isso aí vai fazer certamente com que ele se sinta seguro. Quando eu vou apresentar uma proposta de personal, por exemplo, eu mostro para ele um processo, né? Uma apresentação que seja impressa ou seja através de PowerPoint ou PDF, e eu mostro para ele que nossa aula contém isso, contém essas atividades, contém esse tipo de exercício, contém esse tipo de golpe, contém essa sequência, né? A gente trabalha essas partes, grupos musculares, a gente trabalha ação, reação, reflexo.
Então, o planejamento é um fator organizacional que vai realmente fazer com que o aluno olhe para você de maneira diferente. O que acontecia muito tempo atrás? Os professores chegavam na academia e davam a aula que eles queriam de maneira assim, aleatória. Hoje está frio, eu vou fazer isso. Hoje está calor, eu vou fazer aquilo. Hoje eu não estou com muita paciência, eu vou fazer só isso. E esse planejamento é algo que não era, na verdade, discutido, né? O aluno ele não tinha essa liberdade de falar assim, mas de novo esse exercício? Porque era uma era old school. O que o professor falava era lei. Hoje, os alunos, eles buscam crescimento e evolução. E o que falta exatamente numa academia que tem assim, um professor e os alunos não alcançam resultados? Talvez o planejamento seria um dos fatores. E quando o aluno ele sente que existe uma organização dentro de uma academia ou dentro de uma instituição, ele se sente mais seguro. Aquilo ali atrai ele. E quando ele sai da aula, sabendo qual vai ser a próxima aula, ou qual vai ser a combinação de aulas que ele vai ter durante a semana, aquilo lhe traz segurança. Isso é muito importante. E a segurança que ele tem reflete em quê? Em retenção. Ele gosta, é prazeroso ele estar num lugar organizado. Mas o importante é o resultado que vai ser dado. Sim, verdade. O importante é o resultado que vai ser dado com uma organização, um planejamento. Então, acho que a minha primeira dica vai aí a respeito de planejamento. Como lidar com esse planejamento? O planejamento ele pode ser feito de uma maneira simples e objetiva. Você que já tem uma noção de técnicas já adquiridas ao longo dos anos da sua carreira, você precisa simplesmente tirar da sua cabeça e colocar isso no papel. Numa planilha, numa programação. Você precisa realmente expor, né? Na verdade, externar isso da sua mente e colocar isso dentro de um projeto. Como é que é o projeto? Hoje as minhas aulas vão ser feitas dessa seguinte maneira. E começa a estudar a maneira melhor e uma maneira gradativa, independente dos objetivos. É claro que se tratando de lutas e artes marciais, normalmente a gente fala sobre graduações. Normalmente. A gente tem o boxe que não tem isso, mas tem uma graduação que é o próximo nível, é a capacitação de uma técnica melhor, é a evolução. Isso não é uma graduação. No boxe, ele tende a ser um aluno, sair de um aluno de nível iniciante para um nível intermediário, do nível intermediário para um nível avançado. Se você, professor de boxe, não tem essa logística dentro do seu planejamento, isso aí é ruim. Então, precisamos exatamente entender qual é o planejamento que existe dentro das suas aulas. Então, quando a gente fala assim, hoje o meu planejamento é pautado de acordo com a graduação. Então, eu passo alguns tipos de exercícios hoje que se refere ao que vai ser cobrado na graduação. Se torna mais fácil, se torna mais prático, isso é bom, mas não vamos ficar presos quanto a isso. Nós precisamos, assim, ter diversificações. E aí as nossas aulas vão ser planejadas de maneira de uma forma didática, de uma forma descontraída, né? Eu sei que existe também muitas restrições, né? Restrições de reflexos, de parte propriamente comportamental, existem restrições físicas, né? Pessoas com mais idade, tudo isso aí a gente vai entendendo que é preciso ter um domínio bacana para se alcançar um objetivo. Digamos um exemplo de eu tenho um planejamento de aula que requer que o aluno chute acima da linha de cintura, ou faça uma posição de chão, por exemplo, um berimbolo, alguma posição mais complexa, e o aluno ele sente dificuldade, não é o momento de você passar isso para ele. Faça com que o aluno ele entenda, né, suas limitações, e você também tem que entender as limitações de seus alunos. É onde eu falo, a parte empática é algo que vai fazer com que seu aluno se mantenha na sua academia. Porque é de suma importância, você não vai ficar com um aluno muito tempo, tendo um aluno não satisfeito, mas não satisfeito só com a aula, não satisfeito com o seu desempenho. Quando eu planejo algo gradativo.
Eu não vou iniciar um planejamento com golpes complexos. Eu vou fazer o passo a passo de maneira tranquila, algo que é fácil de ser feito. Mas não é fácil aos meus olhos, é fácil aos olhos de um iniciante. Então, mas eu tenho experiência para isso. Eu já conheço, eu sei dar aula há muito tempo, então eu já entendo que um jab é um golpe que eu posso passar para um iniciante. Só que o avançado também faz, lógico, com intensidade diferente, com força diferente, a velocidade diferente, mas é um golpe de iniciante propriamente dito. Então, quando você pré-estabelece o que fazer e como fazer, né, dentro desse planejamento, você tem uma organização melhor, e isso, quando é externada para o seu aluno, ele se sente mais satisfeito. Ele fala assim, olha, eu pago com prazer porque a aula que o meu professor dá é uma aula diferenciada. Dica número 2. A dica número 2 a gente vai estar falando sobre competências. Cara, o que são competências? A gente trabalha com 2 tipos de competências, competências técnicas e competências pessoais. Estima-se que 80% das competências de um bom profissional são competências pessoais, 20% competências técnicas. Então, o que eu preciso ter para reter os meus alunos? Muitas competências pessoais, ok? A competência técnica, ela vem da onde? Vem de livros, vem de faculdade, vem de treinamentos, workshops, cursos, seminários, tudo que eu aprendo em algum lugar com alguém. São competências técnicas. Então, eu me formei no Savate. Eu aprendi a técnica do Savate. Como executar o golpe, o movimento, a postura, a movimentação é diferente das demais artes marciais que eu sou formado. Então, quando eu tenho um aprendizado em alguma escola de alguém, isso se refere às competências técnicas. Então, você é um faixa preta, ou um faixa marrom, um grau azul escuro ponta preta, você está caminhando a ser um professor, ou você já é um professor, ou você é um mestre. Você tem suas competências técnicas. Como você adquiriu isso? Entre várias formas, né? De tudo isso que eu falei, né? Dos cursos, seminários e formações que você já tem. Competências pessoais são adquiridas ao longo dos anos. As competências pessoais, elas são adquiridas de acordo com a necessidade que nós temos dentro do nosso trabalho. Então, digamos que para dar aula, quais são as competências que nós precisamos? Paciência, bom humor, flexibilidade, empatia, enfim, várias competências pessoais que vai me fazer uma pessoa mais agradável, uma pessoa compreensiva, entendeu? Então, digamos que você dá aula para criança e não tem paciência, você está no lugar errado. Você não vai conseguir atingir um objetivo padrão, você não vai conseguir realmente se colocar como uma pessoa, um bom profissional. E olha que interessante, se você tem boas competências técnicas, ou seja, você é um cara que estuda muito, sabe muito da matéria, faz vários cursos, especializações, sabe exatamente como agir, né? Tem a didática até correta, e não tem as competências pessoais, ou seja, você sabe muito, só que você é um cara arrogante, você é um cara sem paciência, você é uma pessoa inflexível, você não tem tolerância, você não se coloca no lugar das pessoas. Isso aí vai mostrar para o seu público, para o seu cliente, seu aluno, que você é uma pessoa antipática, arrogante, prepotente, egocêntrica, vaidosa. Olha quantas coisas são influenciadas pela falta de competências pessoais. Por isso que 80% de um bom profissional tem que ter competências pessoais. E aí é o X da questão. Como eu sei se eu tenho competências pessoais? Como eu sei que as competências pessoais que eu hoje exerço fazem bem para os meus alunos? Isso é uma autoanálise. Como é feita essa autoanálise? Através de ferramentas de coach. Isso é muito importante, você estar se instruindo. Como é que eu posso como é que eu posso fazer uma análise dessa forma? Tem várias ferramentas. A gente
passa ao longo dos anos aí falando justamente isso. Autoconhecimento. Você precisa saber quem você é. E você identificando suas falhas, você vai buscar a melhoria. Essa melhoria é que vai manter as suas competências pessoais no nível elevado. Ah, mas então eu não preciso ter muita preocupação com as competências técnicas, que é só 20%? Não. Competências técnicas é fundamental. Você tem que saber o que é um golpe, como é que é a movimentação, o que aquilo ali vai trazer de bom, os exercícios que você vai ser passado que vai realmente alcançar o objetivo do seu aluno. Isso aí é fator primordial. Só que, se você não tiver realmente as competências pessoais adequadas, você vai estar fardado ao fracasso. Então, fiquem atentos. Quando nós temos bons líderes, nossos líderes eles tendem a nos dar feedbacks. Feedback de orientação. Esse feedback é que te faz crescer. Interessante que quando a gente pega um liderado, né, e passa para ele que, olha, você precisa melhorar isso. Primeiro que a gente tem que saber como dar esse feedback. Elogiando a pessoa, mostrando para ele o quanto ele é bom em determinado aspecto. Posteriormente, entra na correção, na orientação, mostra para ele que ele precisa melhorar daquela forma, aquilo está prejudicando as aulas dele ou está prejudicando a empresa, e posteriormente elogia ele de alguma outra forma. Então, quando existe um líder que tem essa tendência de fazer isso, beleza, é muito mais fácil trabalhar. Basta que você realmente entenda esse feedback. A pessoa não está chamando a sua atenção porque é algo pessoal. Não. Ela está chamando a sua atenção porque ela quer que você evolua. Isso é uma diferença muito grande. Então, quando você tem essa pessoa, essa liderança que aponta as suas falhas, né? E aí vai de liderança para liderança, não estou aqui para falar sobre isso, mas você identifica no qual posicionamento você deve estar focado. Então, um exemplo, eu dou aula para pessoas acima de 40 anos e eu não tenho empatia. Pô, cara, eu sei que o meu pé alcança um nível alto, eu chuto alto, uma pessoa de 45 anos não consegue. Pô, eu trabalho com isso há anos, tenho mais de 20 anos de faixa preta na cintura, então a tendência é que o meu chute seja alto, mesmo com meia idade. Então, se eu não tiver empatia, me colocar no lugar da pessoa, eu simplesmente vou cobrar que ela faça aquilo, vou perder minha paciência, ela vai se sentir menosprezada, porque possivelmente ela vai entender que aquilo ali não serve para ela, porque ela não consegue executar, e aí ela simplesmente vai embora. O que vai causar? Evasão. O que eu vou perder? A retenção. Então, você vê que uma coisa sempre liga a outra. Quando eu falo que eu preciso de... E isso é interessante que quando o meu líder, ele fala assim, por que o fulano saiu? Eu falei assim, cara, o cara não consegue chutar, cara, né? O cara não consegue chutar a cabeça de ninguém, o cara não consegue chutar o ombro de ninguém. Pô, não é possível. O meu líder, ele vai identificar falta de empatia na hora. Empatia é uma das competências pessoais que é necessário para um professor. Então, olha que interessante, ele vai identificar e vai falar algumas virtudes minhas. Mas você tem bastante paciência, cara, você é um cara muito paciente, tecnicamente muito bom, e vai começar a falar das minhas virtudes e fala assim, seja um pouco mais empático. Imagina você na posição dele, sendo uma pessoa que viveu sedentariamente. Hoje ele está buscando a quebra do sedentarismo. Aí o líder vai me dar esse feedback. Eu vou parar e raciocinar por verdade. Eu não havia pensado dessa forma. Isso é muito importante. A partir do princípio, do momento que você age de uma maneira empática, você se coloca no lugar das pessoas e começa a pensar diferente. Agora, muitas das vezes a gente age naturalmente, com algumas competências relativamente falhas, e não tem ninguém para dar um feedback para a gente, isso aí é crucial. Então, valorize bastante o seu líder, principalmente se o seu líder te dá feedback, ok? Então, o princípio básico desse processo é autoanálise.
Eu sei o que eu sou bom, eu sei o que eu preciso melhorar, então eu vou fazer isso para que eu possa realmente melhorar e ter as competências ideais para o cargo de professor, ok? Então façam duas coisas. O exercício que eu aconselho que vocês façam são dois. Primeiro, autoanálise. Façam um reconhecimento das suas virtudes e seus defeitos, falhas, né? Como é que estão as suas competências. E outra, identifique quais são as competências para o cargo de professor. Depois você vai, conecta uma coisa com a outra para ver se dá liga, né? Ah, isso aqui é importante, isso aqui não é importante não. Ah, isso aqui é importante, isso aqui não é importante. Por exemplo, competências técnicas de saber o Excel. Na parte de luta eu preciso? Não, não necessariamente. Posso fazer meu planejamento no Word. Então, assim, tem coisas que é necessário, tem coisas que não são necessárias. Ok? Então, beleza, espero que tenha sido claro aí. Então, falamos duas dicas, né? E agora a gente vai para a terceira dica. A terceira dica, que é de suma importância também, é acompanhamento. Acompanhamento para que seu aluno alcance o objetivo necessário, o objetivo que ele predeterminou. Vamos lá. Como é que eu faço um acompanhamento do meu aluno? Digamos que eu tenho aí cerca de uma turma cheia de 30 alunos e eu preciso saber o objetivo de cada um deles, sim ou não? Sim. Eu preciso saber o objetivo de cada aluno meu, porque é através desse objetivo que eu vou ganhar pontos. Pontos aonde? Pontos na academia, pontos no mundo onde eu vivo. Por quê? Porque quando eu transformo, quando eu mudo o comportamento de uma pessoa diante as artes marciais, diante as minhas aulas, automaticamente essa situação ela se torna, como eu posso dizer, gratificante para o meu aluno. E que o curioso é que é o seguinte: o meu aluno ele fica assim imensamente grato quando ele consegue alcançar uma meta. Pequena meta, né? Digamos que eu quero perder 10 quilos. Pô, em uma semana eu perdi 1 quilo. Caraca, que coisa boa, eu já estou em evolução. Porque se eu não estivesse treinando, eu tinha ganho 1 quilo. Então, assim, é importante comemorar as metas, né? Então, assim, para que você tenha um objetivo, você tem que traçar esses objetivos em metas e fazer com que ele seja realizado e comemorado. Comemore cada meta alcançada, comemore, faça alguma coisa que te dê prazer, porque aí vai incentivar e vai motivar cada vez mais o seu cérebro a desenvolver a continuidade, né, para dar consistência no seu treinamento. Então vamos lá. Partindo do princípio que eu tenho o meu aluno, eu sei o objetivo dele e eu preciso fazer com que ele alcance. Isso aí são cases de sucesso. Teve uma aluna que perdeu 10 quilos, teve uma aluna que perdeu 20 quilos, teve uma aluna que perdeu X quilos. Cara, o que eu fiz para que essa aluna perdesse esse peso? Eu acompanhei ela, né? Então, assim, quando você assume a responsabilidade de acompanhar o desenvolvimento do seu aluno, você verdadeiramente é um professor diferenciado. Olha que interessante. Cerca de 10 anos atrás, não posso ser preciso, não, menos, cerca de 8 anos atrás, eu tinha uma turma na academia que tinham 45 alunos, uma turma bastante grande. E 45 alunos em um horário é realmente uma turma cheia, então eu tinha que dividir o espaço. Eu tinha um 02, na verdade, na época eu acho que eu tinha um 202 auxiliares, né? Mas eu tinha um 02, eu tinha uma pessoa para me auxiliar. E, enfim, tinha uma aluna minha que falou assim: pô, mestre, e olha que interessante, eu dava aula de boxe de 7 às 8 da noite, e em seguida eu dava aula de Muay Thai de 8 às 9. Essa turma cheia era de Muay Thai, que tinha 45 alunos. Aí tinha uma aluna que falou comigo assim: mestre, eu não estou vendo muito resultado, né? E eu gostaria de treinar boxe meia hora antes da aula de Muay Thai para perder mais caloria. E aquilo ali foi uma afronta, né? Ou seja, educadamente ela falou que a minha aula não estava dando resultado para ela. Educadamente.
E aquilo foi uma afronta para mim. Eu falei, caramba, eu não estou conseguindo o objetivo do meu aluno. Primeira coisa que vem na minha cabeça, isso é normal, é a defesa. Claro, ela não faz o negócio certo, ela fica conversando na sala de aula, ela rouba nos exercícios. Enfim, eu estou justificando um erro que é meu ou dela. O erro é meu. O problema de liderado é o líder. Se você é líder, você fala assim, mas aquele cara ali é muito ruim. Ele é do teu time. E você aponta que ele é um cara falho. Cara, o que você está fazendo para que ele possa melhorar? Ou por que ele ainda está ali? Se ele é um empregado seu, pior ainda. Eu vejo muito assim, vamos fazer uma analogia do futebol. Digamos que no meu time tem um zagueiro. Ok. Esse zagueiro está numa má fase. Está jogando muito mal. Aí eu pego com o meu auxiliar técnico e falo assim, olha, o zagueiro como é que ele é ruim. Isso durante o jogo, hein? Falo, vou escalar o cara. Eu escalo o meu zagueiro, falo como é que ele tá ruim. Olha só, vai dar mole, ó. A falha dele é ali, ó. Pum, tomamos gol. Sabia? Ele é muito ruim. Ele tá passando a pior fase da vida dele. É muito ruim. Eu sei que o cara é ruim. Eu sei quais são os problemas que ele tem. E eu sequer faço algo para que aquilo melhore. Então, olha a falha, onde eu falo, o problema de liderado é o líder. O time perdeu, cara. Não foi o zagueiro que perdeu sozinho. Foi o time que perdeu. E quando eu tenho uma turma de 45 alunos, eu tenho uma turma de 45 possibilidades de ter case de sucesso. E um aluno saindo insatisfeito da minha aula vai propagar negativamente muito mais do que 10 alunos saindo bem, falando bem da minha aula. Então, olha a importância que existe dentro de um acompanhamento de um aluno. Essa aluna, ela se queixou que não estava obtendo o resultado desejado. Eu tinha ciência de que ela fazia as coisas com má vontade dentro do treino. Ela certamente não conseguiria alcançar o objetivo. Erradamente, eu pensava, estou fazendo a minha parte. Se ela não quer fazer, o problema é dela. E o problema não é dela. Se ela não quer fazer, o problema é meu. Lembra que eu falei que o meu objetivo é alcançar o objetivo do meu aluno? Isso é muito importante para mim. Então, se tem um aluno meu que não quer que o seu próprio objetivo seja alcançado, eu não posso assumir essa responsabilidade. Porque as pessoas mudam porque elas querem, não é porque eu quero. Então, a partir do momento que você estreita um relacionamento e predestina um objetivo para um aluno, você está do lado dele. Mas eu tenho 45 alunos na minha turma. Que bom, cara. Se você não conseguir, reduz. Mas aí eu vou ganhar menos. É o preço. O preço que se paga para se alcançar objetivos e ter resultados. Então, quando você, professor, identifica que um aluno ele está em baixa performance, ele não está alcançando seu objetivo, realmente você está correndo o risco de perdê-lo. E o que aconteceu? Estrategicamente, o que aconteceu naquele momento? Naquele momento eu pensei, e tem um misto de sentimento que entra dentro de nós, né? Assim, caramba, ela não faz nada e quer resultado. E aí a gente já automaticamente, no instinto de defesa, já quer colocar a culpa nela. Mas não, eu tive o autocontrole de raciocinar rapidamente e ter a estratégia de conversar com ela da seguinte forma. Eu falei assim, fulana, vamos fazer o seguinte, as aulas são segunda, quarta e sexta, hoje é segunda-feira, treina hoje, treina essa semana só o Muay Thai, e na segunda-feira que vem nós começamos dentro desse projeto, meia hora de boxe e depois uma hora de Muay Thai, vai ser legal. Assim, dessa forma. Ela é legal, que bom. Então pode ser feito assim. Ok. Ação. Primeira coisa que eu fiz foi chamar meu 02, meu auxiliar. Eu falei assim, eu não quero ela parada. Eu não quero ela conversando. Eu não quero ela sentada. Eu quero ela totalmente focada no exercício. Extraia o melhor dela. E eu vou estar junto com você.
Só isso que eu falei. Ah, mas são 30 pessoas dentro da aula, né? Porque a aula tinha 45 alunos, mas nunca ia todo mundo. Aí eu falei assim, olha, diante dessa possibilidade, nós temos que fazer com que ela não saia daqui do jeito que ela entrou. E era normal acontecer isso. Então, partindo do princípio que nós identificamos isso, a estratégia foi dada. Eu não quero que ela pare, eu não quero que ela converse. E aí começou a aula, fiz o aquecimento, ela ameaçou parar, eu ia lá, dava um toquezinho, não para não, continua. E dava a volta, falava com todo mundo, auxiliava um, auxiliava outro, ela ameaçava parar, eu voltava lá, não para não, continua, mantém. E assim sucessivamente. Deu 20 minutos de aula, ela estafada, cansada demais, por quê? Naquele dia ela treinou, de verdade. Ela, professor, não estou passando bem, tudo bem, vai lá dar uma hidratada e depois você volta. Ela foi, voltou, continuou, começou a puxar assunto com uma aluna, peguei troca de dupla, coloquei ela com outro rapaz, e assim, que não tinha muita afinidade, e vamos lá, trabalha. Deu 40 minutos de aula, ela pediu para sair. E eu, emocionalmente, fiquei feliz. Falei, cara, que bom, ela entendeu o assunto. Aí, ok, foi embora, não tem problema, professor, não estou me sentindo bem, não sei se foi o que eu comi hoje e tal, mas tudo bem, não tem problema, pode ir. Dispensei ela e a aula continuou na quarta-feira da mesma forma. E chegou na sexta-feira, eu todo empolgado, já ciente que o meu plano estava dando certo, falei para ela assim, segunda-feira a gente começa no boxe, né? Aí ela falou assim, não, essa semana eu não passei bem. Deve ser coisa de mulher e tal, mas vamos deixar para aqui uma outra oportunidade. Aí eu falei assim, tudo bem. Só que aí eu já entendi. A falha do momento ali era minha, por não ter dado atenção. E quantos alunos eu perdi por não ter dado a atenção necessária? Por essa pessoa achar que a falha estava em mim e não nela. Por ela não ter obtido resultado. E ponto. E é claro que isso vai acontecer. A falta de resultado vai trazer a evasão. Porque não adianta eu querer chegar cedo para empurrar uma parede, ficar 8 horas do meu dia empurrando parede e ela não vai se mover. Então, assim, é muito importante você entender que cada aluno que entra na sua academia, na sua aula, na sua turma, tem que ter resultado. Isso vai a cada resultado, a cada quilo, a cada grau, a cada faixa, a cada resultado que ele alcança, é mais uma forma dele se manter dentro da academia. Isso é importante demais. Precisamos demais ter essa conscientização. Acompanhamento. Qual é a forma de acompanhar o meu aluno? Cara, existem N ferramentas para que você possa fazer isso. Tem várias formas para que você consiga realmente obter esse resultado. Então, assim, retenção é algo que está nas nossas mãos, cara. Os nossos alunos, eles já são nossos alunos. Nós conseguimos a coisa mais difícil, fazer com que ele saísse da sua casa e viesse à nossa aula. Então, o fator de reter ele é algo, vai ser uma consequência. Então, eu quero deixar claro aqui a importância de você ter esses alunos nas suas mãos. Mas faça com que os objetivos deles sejam alcançados. Então, essas 3 dicas, elas são importantes porque realmente vai ter um diferencial. Você vai ter o controle de uma forma melhor, você vai ter um planejamento, você vai ter competências certas, você vai ser uma pessoa agradável nas suas aulas, isso ajuda muito, e você vai ter resultado com acompanhamento. Olha que coisa simples, mas que coisas importantes. São 3 pilares fundamentais. Existem mais coisas, mais dicas para que eu possa reter o meu aluno? Tem várias. Porém, essas 3 eu vejo que é realmente de suma importância. Então, eu quero que vocês reflitam nisso, que vocês possam verdadeiramente ter o resultado esperado de ter turmas cheias. Mas para que você tenha turmas cheias, você precisa manter os seus alunos ali. Porque a rotatividade não significa que você é um bom professor. Rotatividade significa que você precisa melhorar. Ok? No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre rotatividade de alunos, né, que fala um pouco mais
sobre a evasão, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Fiquem ligados, fiquem atentos quanto a isso. Busquem fazer o dever de casa, o trabalho de casa, o passo a passo, para que a gente possa realmente alcançar objetivos surpreendentes, viver em alta performance. Isso faz total diferença na vida de qualquer profissional. Forte abraço, galera. Até a próxima.